bem amigos nossos que estão aqui nos acompanhando, fazendo aquele comentário, uma menção bastante carinhosa e gentil a todas as formiguinhas e formigões que estão na campanha Ame Juju. Quero falar com os senhores que, se porventura eu falar alguma coisa que soe desrespeitosa, desde já eu peço desculpa. Às vezes a gente sem querer fala. E agora há pouquinho, nós estávamos ali no museu, no Museu do Gaúcho, e eu falei algo errado, eu coloquei como Alegrete tivesse sido a segunda capital do Rio Grandense, mas na realidade foi a terceira. E agora eu vou entrar numa parte que eu gosto bastante, até vou perguntar qual que é a tua profissão, Marcos? Eu fui 8 anos militar, né? Então, oficial temporário? Não, fui sargento temporário. Sargento temporário. Da Arma de Comunicações e tenho formação de administração. Tá ótimo. Então acho que nós temos algo em comum. Pelo jeito eu achei que você era professor de história. Na realidade você também, como eu, deve ser um apaixonado por história. Sou tradicionalista. Tradicionalista, mas eu vejo que quem é apaixonado por história, de certa forma, ele é um tradicionalista. Dificilmente a gente... E uma coisa que eu acho interessante, porque quando eu me debruço também sobre outros assuntos que envolvem questão evolução. Eu tenho um trabalho que eu venho desenvolvendo, era para fechar agora, mas não consegui fechar porque veio a Juju e a Juju é mais importante. É um trabalho que chama A Construção do Conhecimento, aonde eu venho desde lá do período do início das primeiras escritas cuneiformes, assim, avançando, né? Todo um período que antecede ao nascimento de Cristo, passando o nascimento de Cristo, e tem um período que eu acho bastante interessante para mim, que é uma bifurcação entre o iluminismo francês e o iluminismo escocês. E eu me pego bastante estimulado pelo iluminismo escocês, que é uma vertente mais conservadora. No entanto, no Rio Grande do Sul, eu tenho essa visão um pouco mais revolucionária. Então, às vezes, parece antagônico. Fala, pô, você é conservador para várias coisas na tua vida. Você é conservador em relação à família, ao trabalho, à ética, a isso, aquilo. E você é revolucionário quando se pensa no Rio Grande do Sul. É que, para mim, da minha percepção, a gente não faz questão de grandes mudanças que ocorra rapidamente, porque ela não teria uma base, ela não tem uma sustentação. Mas infelizmente, às vezes essa situação chega a uma situação ímpar, que pessoas têm que sair daquela situação confortável, da sua zona de conforto, para um vínculo um pouco mais agressivo, mais campo de batalha, né? E eu sempre vou lembrar, e depois em outros vídeos a gente vai conversar mais sobre isso, que tem pessoas que se tem o disparate, e eu vejo isso muitos historiadores fazendo, e respeito todos, mas eles têm uma ideia que a revisão farroupilha é uma revolução da elite. Eu falo, que elite ia querer ficar dormindo no tempo? Que elite ia querer passar frio, passar fome? Que elite ia querer abrir mão do conforto das suas fazendas? Que elite é essa? Será que então, se isso for uma elite verdadeira, eu fico me perguntando, aonde que nós podemos reencontrar essa elite na elite brasileira atual? O homem que deixa a tua família, o homem que deixa o seu a fazer para ir lutar pelos ideais de uma coletividade. Que homem é esse que lá no século XVIII, transição do século XIX, conseguia se relacionar tão bem com uma outra etnia, que era a afrodescendente, que até hoje a gente vê movimentos racistas falando que a vida dos negros também importa, é óbvio que importa, mas que povo é esse que era uma elite que entrava num campo de batalha junto? Eu vou depois, em outro momento, dar uma estudada mais sobre o Gavião. E para mim, pelo que eu entendi, o Gavião morre perto de Arroio Grande, numa batalha. E depois, se você puder me ajudar, né, eles saem de Porongo, né, e vão para essa batalha, a hora que ele vem a falecer. E esse segundo capítulo aqui, esse segundo momento, eu vou abusar um pouquinho do Marcos justamente para isso. Porque quando eu cheguei aqui em Santa Cruz, eu tinha uma ideia que o duelo entre o Onofre e o general Bento Gonçalves tinha sido próximo a Porto Alegre. E ele falou não, que esse duelo foi aqui no rio... foi num braço, né, do rio Ibirapuitã. Você pode então contar para nós, desculpa te perdi isso, mas assim, qual a importância, a gente sabe que é muito grande, mas quais foram os momentos cruciais que passaram no arredor de Alegrete? Aqui hoje você falou que desmembrou em outros municípios, mas qual foi a parte assim que Alegrete passa a ser realmente o foco central da Revolução Farroupilha? Bom,
Então os farroupilhas chegaram em Alegrete mais ou menos em 1942, onde Alegrete passa... 1800, né? Desculpa, 1842, onde Alegrete passa a ser a terceira capital da República Rio-Grandense, tá? E é tão bom afirmar da República Rio-Grandense, porque o Rio Grande do Sul, né, como estado, também vai ter 3 capitais, tá? E não podemos confundir as capitais da República Rio-Grandense com as capitais do estado do Rio Grande do Sul. Então aqui em Alegrete, quando os revolucionários chegam aqui, eles se instalam, tem a questão do duelo, que é um momento não tão positivo, né? Por causa que foi uma briga dos 2 primos, né? Mas foi para Bento Gonçalves defender a sua honra perante Onofre Pires. Então deixa só, desculpa te interromper, e já interrompendo, o Onofre Pires, eu não sei, eu volto a falar, né? Às vezes eu vou lendo e é muita informação, mas o Onofre Pires, para mim é uma pessoa fundamental, porque não sei, para mim é o mesmo Onofre Pires da Ponte da Zenha. Isso, é o mesmo. Que de 19 para 20 de setembro, lá atrás de 1835. Isso. E nós estamos falando quase chegando 8 anos depois, que houve um desgaste das relações, assim. Então, assim, para a gente ter uma ideia, como esse conflito foi intenso, que nós pegamos uma figura-chave da Ponte da Zenha, que é onde que se começa a Revolução Farroupilha, que vem o nosso dia fantástico de 20 de setembro até 11 de setembro de 35, né? De 36, que é a proclamação da República, isso. E nós vamos culminar com uma pessoa jovem, tinha 40 e poucos anos de idade, que pegou o General Bento, que já era uma pessoa de mais idade, era uma pessoa provavelmente com também o biotipo um pouco mais pesado, e ele desafiou o primo dele. Ele acabou antes fazendo vários comentários que chegaram até o ouvido do primo dele. E naquela época, apesar que eu não vou fazer apologia à violência, mas era uma época que eu achava que era mais justa. Porque se você tinha que falar mal de alguém, você só tinha uma opção. Ou você falava frente a frente, ou você resolvia isso na peleia. Então, naquele tempo, me parece que fazia com que o homem ele assumisse a figura efetivamente de um homem. E não se iludam, também existiram duelo entre mulheres. A gente não vai entrar agora nesse momento, que a história fica muito longa, mas a história de duelos entre mulheres também é conhecida no Brasil, na Europa, só que ficou uma ideia que duelo é só entre homens. E a questão da honra é outra coisa que me chama a atenção, que qualquer pessoa que estiver ouvindo isso agora, tenta lembrar na cabeça de vocês, puxa na memória de vocês, há quanto tempo, fora de movimentos como o movimento tradicionalista, que você ouve uma pessoa valorizar a palavra honra. A palavra honra, ela tem um peso tão gigantesco, se você for ver isso dentro da cultura americana, norte-americana, a honra para eles está dentro de uma ideia primordial. Então é só para isso, para a gente tirar um pouco essa ideia de Bento Gonçalves e o Onofre Pires, né? Eles vão brigar, 2 primos vão se matar, é porque infelizmente eu acredito que até ali já tinha um desgaste muito grande. As coisas já vão bastante pesadas para ambos os lados, começa a haver discordância. Acredito que na época começou a faltar recursos, de impostos, já tinham saído de Piratini, já tinham passado por Caçapava do Sul, já estavam aqui em Alegrete, aquela pressão do exército imperialista. Eu acredito que o próprio Caxias já estava envolvido no processo de alguma forma. Então, por gentileza, continua, mas, por favor, dá uma intensificada nessa questão do duelo, que eu acho uma parte bem interessante. E depois, a senhora que você terminar, eu vou pedir para tu falar da Revolução Federalista, da parte do Assis, né? De Flores da Cunha, e falar da ponte aqui, que também é bem interessante, que não é da Revolução Farroupilha, apesar que na minha cabeça, volto a falar, não sou historiador, e se alguém for fazer prova do Enem, pelo amor de Deus, não escreva a minha linha de pensamento. Mas para mim, a Guerra Farroupilha, a Revolução Farroupilha, ela começa bem antes do dia 20 de setembro, desde o pessoal de Guaíba, que ficava vislumbrando a possibilidade, toda aquela ideia de pensamento. E para mim, a Revolução Farroupilha termina com o suicídio de Getúlio Vargas. Para mim, ela começa nos meados de 19, 20 de setembro, e sendo que os caráteres das pessoas ali já vinham passando pela Guerra Cisplatina, e que depois foi utilizado essa qualificação na Guerra do Paraguai. E depois nós temos a Revolução Federalista do final do século XIX, e depois entra no século XX, mas eu vou deixar o amigo falar, mas se possível me fala um pouquinho depois da Revolução Federalista também. Então a questão do duelo foi que o Bento, né, para defender a sua honra, como já havíamos comentado,
que Onofre, porque onde há pessoas, né, não segue-se apenas uma linha de pensamento, e dentro da conjuntura dos revolucionários da Revolução ali, tinham outras ideias, outras linhas de pensamento, né, e outros queriam assumir o poder, queriam assumir o lugar de Bento como presidente da República Rio-Grandense, e começaram a fazer algumas intrigas, algum disque-me-disque, e tem uma morte no centro da cidade aqui no Alegrete, e colocam o próprio Onofre, culpa que foi o Bento que tinha mandado fazer o assassinato. E aí então eles vão num dos braços do Ibirapuitã em direção a Livramento, e ali acontece o duelo. O Bento não mata Onofre Pires no duelo, ele vai morrer em consequência de um dos golpes, gangrena, né, do braço, né? de espada que ele sofreu no braço, mas ele não morreu naquele momento. O próprio Bento trouxe ele, conseguiu tentar dar um recurso, né? Eu acho que ele foi 4 dias depois, isso, né? 4 dias dar um recurso mínimo para ele, porque ele em nenhum momento o Bento quis realizar essa briga, mas foi em última instância, né, para realmente defender a sua honra. Aqui em Alegrete também a gente vai ter a instalação da Assembleia Constituinte, que é a primeira Assembleia Constituinte no Brasil, né, foi realizada aqui em Alegrete, onde se reuniram os deputados Em que ano foi República, isso, mais ou menos? Em 43. Então, nós tivemos uma Assembleia Constituinte, que depois ela foi fechada pelo Dom Pedro I, né? Que foi para fazer a Constituição de 1824, isso. Mas que daí o Dom Pedro achou que o negócio não estava indo muito legal, e o Dom Pedro chegou para o seu principal mentor, sim, né, que é o rapaz de Santos lá, o Andrada, né, um dos irmãos Andrada, agora me fugiu o primeiro nome dele, que é uma pessoa fantástica, e o Dom Pedro mandou fechar o negócio e acabou. Então, sim, na minha opinião, ela iniciou uma revolução, uma constituinte, sim, mas não se concretizou, porque a Constituição de 1824, ela é ortogada, né? Ortogada, ela não é promulgada. E aqui teve uma Constituição. Só que acabou também, como em seguida, lá em 45, já terminou a República Rio-Grandense com a questão da Paz de Ponte Verde, com a assinatura da Paz de Ponte Verde, também ela não foi levada. Eu vou dizer para ti, né? Eu vou dizer que a República Rio-Grandense, ela terminou no papel. Mas basta você andar pelo Rio Grande do Sul, para o Paraná, Santa Catarina, pelo estado do Iguaçu, que a gente vai, quando estiver no Paraná, nós vamos falar do estado do Iguaçu, e você vê isso subindo para o Brasil afora, quando o Brasil, numa crise gigantesca do Covid, nós sabemos que tem muitos gaúchos, filhos de gaúchos, que estão promovendo essa riqueza no Brasil, seja em Goiás, seja no Tocantins, seja Mato Grosso, Pará, Amazonas, Amapá, Acre, por tudo esse Brasão velho. A República Rio-Grandense, ela continua no coração de cada um desses. Mas segue lá, amigo velho, para não te interromper de novo. E nessa questão da própria República, né, a ideia de República, quem implantou essa ideia de República no Brasil foi o Rio Grande do Sul, bem como a questão da abolição da escravatura. Foi o primeiro estado que levantou-se, né, a falar nessa questão aberta, né, e por mais que com o término, com a Paz de Ponte Verde, não vamos falar com o término da Revolução, né, mas com a Paz de Ponte Verde ali, os negros acabaram não tendo a sua liberdade. Logo mais, em 1888, vai ser assinada a Lei Áurea. No Rio Grande do Sul nós já não tínhamos mais escravos, e em 89 a própria República Brasileira vai ser proclamada, né? Então, baseada também nessa ideia de República que o Rio Grande do Sul te interrompendo um pouquinho, eu nasci em Curitiba, Paraná, mas eu sou uma mistura de índio, negro, português e espanhol, tá? E quando a gente fala da Batalha de Ponte Verde, eu até vou tentar ver se eu consigo em um pouco tempo conversar com um historiador da região ali para a gente entender melhor. É que eu acho que essa é uma coisa tão interessante, tão bonita essa história, e de vez em quando a gente percebe que ela precisaria, ela já tem, o pessoal já reconhece, existe uma discussão toda ela sobre o assinado, o posicionamento do Império e como deveria se seguir com os negros depois. É muito interessante, e é uma das partes que, se Deus me permitir, eu vou me envolver bastante, porque o sangue negro que corre nas minhas veias me exige que eu estude mais sobre isso, porque eu até queria entender a dinâmica, apesar da gente saber quem era que comandava os lanceiros negros. Eu tenho para mim, e gostaria de entender melhor, um dia eu pretendo estudar isso ao ponto de entender como que era a estruturação hierárquica dentro dos lanceiros negros.
Isso é uma parte bem importante. Mas se tu puder continuar, porque eu fico atrapalhando, eu me empolgo. Se tu vê o que precisa da Revolução Farroupilha, e depois você dá uma passadinha na Revolução. Como que você chama? Você chama Revolução Federativa de 1923, ou você chama Revolução Assis? Como que você chama? Na verdade, a Revolução Federalista vai ser a Revolução de 93. 93. E a Revolução de 23 é a Revolução Assisista. Assisista, você usa o termo assisista. É porque quando lá no Paraná a gente vai estudar, eles não fazem, eles colocam como duas revoluções federalistas, sabe? Pode ser que provavelmente, eu estou com 51 anos, provavelmente os livros devem ter mudado. Sim. Mas na época que eu estudava, a gente estudava como se fosse a segunda revolução federalista, porque no fundo a ideia ainda o federalismo começa na Revolução Farroupilha e ele vai seguindo. Por isso que eu tenho para mim essa ideia, né? E assim, a Revolução Farroupilha, ela foi uma revolução por ideais, por ideias, para defender uma nação pelo um bem coletivo. Já, infelizmente, a Revolução Federalista e a Revolução Assisista, de 93 a 23, vai ser mais uma guerra pelo poder, né? Por causa que com a República vai entrar outras pessoas no poder, né, do Partido Republicano, e aquele pessoal que estava no poder acaba saindo, né, e aí começa os diversos descontentamentos e com os próprios governantes do Rio Grande do Sul. Focando na Revolução de 23, aqui nós temos bem próximos a atual Ponte Borges de Medeiros, que aqui a ponte sobre o Rio Ibirapuitã, a condição dos maiores combates da Revolução de 23, onde quem vinha de Uruguaiana era Flores da Cunha e quem estava à margem leste do rio era Honório Lemes. E aí eles vão ter um combate em cima da ponte. O irmão do Flores da Cunha vai morrer nesse combate e daqui o Flores da Cunha começa a perseguir o Honório Lemes pelas Serras do Caverá, que é uma localidade que tem entre o município de Alegrete e o município de Rosário do Sul. E o Honório Lemes era muito conhecedor daquelas regiões e aí ele conseguiu se esconder, né, por um bom tempo das tropas de Flores da Cunha. E foi um dos maiores combates que teve na Revolução de 23. Então, eu não sei, a gente vai acumulando histórias, né? E tem uma passagem que eu acho muito interessante. Diz que quando o Marechal Deodoro foi presidente não sei se poderia dizer presidente, mas da província de São Pedro, o gestor da província, ele disputou o amor de uma moça com o Gaspar Silveira Martins. Você já ouviu essa história ou não? Não. É muito interessante. Daí diz que ele e o Gaspar Silveira Martins saiu na vantagem, levou o coração da prenda. E o Marechal Deodoro ficou magoado a vida inteira por causa disso. E diz que o Marechal Deodoro era muito amigo de Dom Pedro II. Era uma das pessoas que discutiam, que pensavam. E quando começou a Revolução, o processo da proclamação da República, no interior de São Paulo, aquela visão positivista que eles vinham adotando, diz que chegaram para o Marechal Marechal Deodoro, e falaram para ele que tinha que fazer uma mudança, que acho que era Barão de Ouro Preto, alguma coisa, que era o primeiro-ministro, que tinha que tirar ele. Diz que no primeiro momento, o Deodoro não foi para proclamar a República, ele foi para fazer a troca forçada do primeiro-ministro. E ele volta para a casa dele, diz que ele estava muito doente. Daí o pessoal procura ele e fala que o Dom Pedro II tinha falado para ele, que tinha comunicado que o novo primeiro-ministro seria Gaspar Silveira Martins. E diz que o Floriano falou: não tem como, eu não vou. É para a gente ter uma ideia como que as coisas são. Um amor não correspondido pode ter sido a principal causa da Revolução, da proclamação da República, e naquele momento, porque o próprio Marechal Floriano, ele não queria, ele queria continuar sendo imperialista. Agora nós fechamos o segundo bloco. Esse segundo bloco, voltamos a falar, nós estamos aqui tendo a oportunidade de conhecer essa pessoa incrível que é o Marcos, que o destino quis que fosse a nossa primeira entrevista. Tenho receio que as outras entrevistas não sejam tão interessantes, porque a gente já vai ter gravado a questão um pouco da ideia do movimento tradicionalista gaúcho, nós vamos ter gravado um pouco da ideia também da história, apesar que nós vamos seguir em frente com esse trabalho, mas é muito interessante. Então agora nós vamos fechar o segundo bloco, desculpa, mostrando, confirmando a Alegrete
como no caso a terceira capital. Depois eu vou pedir a indicação dele, para se ele pode me indicar onde que é o prédio. Nem que a gente passa filme, mostra aonde que vai parar para mostrar a ponte, vamos mostrar o rio e vamos mostrar aonde foi o prédio que provavelmente sediou a terceira capital. E mais uma vez, como vai ser feito um corte, eu lembro a vocês, nós estamos em campanha para conseguir 9 milhões de reais em 4 meses. Mas a maior ferramenta que nós temos para esses 4 milhões vai durar apenas um mês, que é a autorização que a Anatel nos permita de fazer a arrecadação através de doação via telefone, seja ele celular, seja ele telefone fixo. Só que contra a nossa vontade, porque a gente vai perder um monte de ponto de doação, a doação não pode ser feita nem de telefone pré-pago e nem de telefone pessoa jurídica. Ela tem que ser de pessoa física e pós-pago, tá? Então, mais uma vez, às vezes eu troco, vocês vão perceber que em algum vídeo eu troco algumas coisas, mas me desculpe, mas todo mundo já pegou a ideia. 0500 2020 005 para doar R$5, 0500 2020 010 para doar R$10 e 0500 2020 0,50 para doar R$5. Doe quantas vezes vocês quiserem, R$50 o 0,50. Doe quantas vezes você puder e o teu orçamento permitir. Por gentileza, apesar de parecer ser agressivo, mas liga agora, ligue já e vamos continuar em frente. Daqui a pouquinho a gente volta com o terceiro e último bloco, que daí eu vou explicar a campanha para o Marcos. Daí é mais uma abordagem nossa voltada a ideia da campanha, como ela deve, a gente está trabalhando com ela, explicando mais algumas coisinhas sobre a Juju, e daí a gente libera esse amigo velho, que espero que daqui para frente a gente possa ter outros contatos e eu possa abusar mais um pouquinho dele, do conhecimento da história, e quem sabe eu e o Mário voltamos aqui para fazer um vídeo livro com mais calma, que nós temos certeza que nós temos interesse de fazer isso. Um abraço, até daqui a pouquinho.